Muito que bem, eu sou Felipe Noronha, este é o Noronhismo, meu segundo canal, canal de aleatoriedades futebolísticas, e a única aleatoriedade futebolística que importa neste momento é a Copa do Mundo de Clubes. No final de semana, o Palmeiras eliminou o Botafogo no sábado, o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique no domingo, e aí eu quero unir neste vídeo análises sobre estes dois jogos. Nada muito profundo, até porque um jogo foi no sábado, outro foi no domingo, estamos na segunda-feira. Se você tem interesse nessas partidas, fatalmente você já viu, leu, acompanhou outras análises. Então aqui eu quero trazer dois detalhes, um de cada jogo. Vamos começar com o mais recente, Flamengo e Bayern de Munique, porque muito se fala sempre que o Flamengo joga em jogar de igual para igual, né? Joga contra europeus. Foi assim contra o Liverpool em 2019. Para muita gente foi assim contra o Bayern agora, e eu não acho que seja verdade. Eu acho que é um pouquinho melhor do que isso, na verdade. O Flamengo jogou melhor que o Bayern? Não, o Flamengo foi pior que o Bayern. Não foi de igual para igual. Mas jogou sem medo, jogou sem abdicar dos seus princípios, das suas ideias, do que o Felipe Luiz treina. Errou, foi engolido em diversos momentos por causa de algumas posturas que o time tem, mas tentou jogar. Particularmente, perder de 4-2, dar a chance de sua torcida vibrar em 2 gols, continuar, né, a torcida tendo esperança durante boa parte do jogo, ali no 3-2 estava bastante esperançosa, tem a chance até do Bruno Henrique, tentou tocar de cobertura e acabou errando contra o Neuer. Enfim, é mais interessante ter isso para mim do que você retrancar lá atrás, perder cedo o jogo, não ter nenhuma condição de atacar o seu rival. Tipo o Inter Miami contra o PSG. O Flamengo fez um jogo interessante e eu acho que isso tem o seu valor, mas não foi de igual para igual. Não dava para ser. Contra o top 5, top 4 da Europa, que eu acho que é quem vai chegar nas semifinais, se bem que não, né, porque o Palmeiras ou o Chelsea estará na semi, então não vai ser exatamente isso na semifinal. Mas que é quem eu acho que vai ganhar de fato, né, o Mundial, só não dá. Só não dá para jogar de igual para igual nesse nível e tá tudo bem. Eu gostaria que isso fosse combatido, mas neste momento era a realidade. Agora, um outro discurso que eu também não gostei de muita gente que analisou o Flamengo foi de cometemos besteiras, bobeamos e aí perdemos o jogo nisso. Não. O Flamengo cometeu erros que eram evitáveis se você estuda o Bayern. Com certeza o Felipe Luiz estudou, mas os jogadores erraram porque o Bayern força você a cometer erros. Então eu separei algumas imagens que eu vou colocar na tela em instantes para a gente analisar. Lembrando que eu não posso colocar em vídeo, porque senão a FIFA derruba. Mas vamos começar já do primeiro gol, que foi de escanteio, mas você está vendo uma imagem aqui na tela que não é de escanteio. Por quê? Porque o Felipe Luiz cita na coletiva pós-jogo este lance como um exemplo de como o Flamengo não conseguia sair da pressão do Bayern em determinados momentos. Que o Bayern te força a cometer esses erros. Que não é só você cometendo besteira, ele te força a cometer essa besteira, o que tem uma diferença sutil. E aí eu coloquei essa imagem porque o Felipe Luiz cita como o Bayern faz o Flamengo entregar um escanteio. E a jogada começa lá atrás, ó, 3:28, vou até, cadê minha setinha? Está aqui, circular aqui, ó, 3:28 do primeiro tempo. O Bayern dá um bicão lá de trás, numa pressão do Flamengo, inclusive. 3:28. 12 segundos depois, 3:40, o Flamengo até tá com a bola dominada, mas na zaga e o Bayern inteiro já subiu. Vamos contar aqui, ó, do Harry Kane, passando pelo Gnabry, tem 5 caras do Bayern contra 5 do Flamengo. Qualquer passe que não seja pro Rossi, que no fim das contas vai cometer um erro também, mas enfim, dá problema pro Flamengo. Eles estão marcados. Como é que você sai daqui? Você não conseguiu sair. O Bayern te força a não ter escapatória tirando um bicão. O problema é quando você erra um bicão, que foi o caso do Rossi, acerta o seu companheiro e a bola sobra no pé do Bayern. Porque o Bayern está em igualdade numérica. Se um dos seus jogadores tomou a bolada, por um segundo ali está em inferioridade numérica o Flamengo. Então o Bayern aproveita, constrói a jogada, arranja o escanteio e faz o gol. Ele te forçou a cometer o erro. O Bayern sobe para marcar pressão enquanto estava sendo pressionado. 12 segundos depois de ser pressionado e errar, né, ter que se livrar da bola, o Bayern já estava marcando pressão. É uma velocidade absurda. No segundo gol, o Flamengo, olha aqui, ó, salvo engano é o Luiz Araújo, eu posso estar errado, agora esqueci quem foi, mira o Arrascaeta perto do meio campo, né, acompanhando a setinha, acho que é o Luiz Araújo ali, mas enfim,
mira o Arrascaeta no meio campo. Só que olha como o Upamecano já tá engolindo o Arrascaeta. É ele que vai roubar a bola, inclusive. O Upamecano já tá engolindo o Arrascaeta. O jogador do Flamengo não pode dar esse passe. Ele tem que levantar a cabeça, coisa que ele não está fazendo neste momento, e perceber que a pressão do Bayern não é só quem tá aqui perto dele, que inclusive tem bastante gente. É lá atrás também, atrás do Bayern. O Upamecano vai engolir o Arrasca, de fato engole, desarme. Olha quantos metros o Arrascaeta tem que dominar, tem que andar para tentar dominar essa bola, não consegue, é desarmado, e aí o Bayern vem para o contra-ataque, a bola cai no pé do Kane, que decide. O Bayern te força a cometer erros. Você acha que, pronto, roubamos a bola aqui e eu tenho condição de dar um passe. Acabou. Não, a marcação deles segue alta aqui no meio campo, o Upamecano já engolindo o Arrascaeta. E aqui no último gol, eu pulei o terceiro, que é um erro do Luiz Araújo também, mas já passando por um outro erro do Luiz Araújo, perdão, não sei porque estou falando assim. O Luiz Araújo no terceiro gol tenta um lançamento, mira todo errado e cai no peito do Harry Kane. Do Goretzka. Aqui, o Luiz Araújo, em vez de dar um bicão, ele tenta sair driblando. Nenhuma das duas coisas. Ele tinha que olhar que o Bayern tinha 8 caras ali, ó. Ele tem que saber que o Bayern tem 8 caras. Não que ele vai contar os 8, mas ele vai olhar pra frente e ver que só tem 2 lá na frente. E que o Flamengo tem 2 caras também, porque na linha dele pra trás são 8. Tem um escapando aqui, acho que é o Bruno Henrique, e mais um lá na frente. Tá 2 contra 2. Tenta um lançamento para esses caras, mas não sai driblando, não bica de qualquer jeito. O Luiz Araújo errou, observou mal a jogada. O Bayern percebe isso e engole o Luiz Araújo vivo. Tem 5 caras em volta dele no momento que ele perde a bola e que mesmo assim ele tinha espaço de dar um biquinho para cá, nem que fosse para dar uma escapada. E de novo, eu acho que é o Bruno Henrique aqui, o Plata, não sei. Enfim, tinha aqui para dar uma escapada. E ele tenta driblar de novo, agora para dentro, perde a bola e o Bayern faz o quarto gol. Então faltou leitura de jogo, que basicamente era uma só. O Bayern está sempre, pelo menos, em igualdade numérica com você quando ele está marcando pressão. Não dá para sair driblando assim. Ele tinha que ter observado melhor o jogo, não levantou a cabeça de novo e perdeu a bola. Então é isso, para mim o Bayern forçou erros que o Flamengo não soube como escapar, porque leu mal as jogadas. Agora, rapidinho sobre Botafogo e Palmeiras, até porque isso já faz 2 dias e mais gente comentou sobre. Eu tive a impressão durante o jogo que o Botafogo não teve o contra-ataque. E aí, para justificar isso, eu fui atrás do número de vezes que o Igor Jesus e que o Savarino pegaram na bola. Para mim, os dois são, do trio de ataque, digamos assim, junto ao Arthur, os melhores. Nada contra o Arthur, queria ter no meu time. Mas ele é, pelo menos na minha visão, um jogador pior, entre aspas, do que o Igor Jesus e o Savarino. E olha só, tá na ordem inversa aqui. Então, o primeiro jogo é o Palmeiras, né, o 7.3 aqui de nota para o Igor Jesus, do SofaScore, é o Palmeiras. O do meio, Atlético de Madrid, a direita é o jogo contra o PSG. Então, vamos começar com o PSG. Touches aqui, toques na bola contra o PSG do Igor Jesus, 50. Puxou contra-ataque. Contra o Atlético de Madrid, 54. Esses 2 jogos de 90 minutos. Contra o Palmeiras, foi para prorrogação. E o principal escape do Botafogo em contra-ataque, em 120 minutos, só pegou 39 vezes na bola. O Palmeiras tirou o Igor Jesus do jogo. E tirou o Savarino também. De novo, mesma ordem. Então, começando contra o PSG aqui. Touches, toques na bola, 30. Contra o Atlético de Madrid, 40. Contra o Palmeiras, em 120 minutos, 27. Menos até do que os já poucos toques contra o PSG, só que com bons minutos a mais, nem tanto, porque ele jogou 71, né? Ele sai contra 68. Então, mais minutos, menos toques na bola, é do mesmo jeito. E, enfim, contra o Atlético de Madrid, menos minutos e mais toques na bola. O Palmeiras tirou o Savarino e o Igor Jesus do jogo. O Arthur tocou mais na bola contra o Palmeiras, mas aí ele ficou isolado. O Palmeiras meio que deixava o contra-ataque do Botafogo ser só lá com o Arthur, que não conseguia criar muita coisa, como de fato não criou. Então, para mim, o ponto principal desse jogo foi o Palmeiras conseguir tirar Savarino e Igor Jesus, principalmente Igor Jesus, do jogo, o que matou o ataque do Botafogo a partida inteira. Então, 2 detalhes aí que eu quis trazer nessa análise para não passar batido os 2 duelos de brasileiros que já foram. Eu tô gravando isso, claro, antes de Fluminense e Inter de Milão. Se tiver algo interessante, a gente traz depois. Obrigado!